Deu ruim aí para os bolsonaristas no Brasil. Os extremistas estão felizes essa semana, os da extrema-direita, porque nos Estados Unidos o Joe Biden está fazendo de tudo para entregar a presidência do país, e aí até uma possível ditadura, nas mãos do Donald Trump. E na França, o presidente francês, o Macron, está fazendo de tudo para entregar também o poder na mão da extrema-direita. Ele até adiantou as eleições lá, que foram ganhas ontem pela extrema-direita, vai ter segundo turno, mas a extrema-direita conquistou maioria e entregou de bandeja, fora o governo péssimo aí que vem fazendo o Biden nos Estados Unidos, o Macron na França, e não só péssimo em termos de governo, péssimo também em termos de geopolítica, porque estão apoiando o genocídio lá na Palestina, o que é extremamente impopular no país deles, e péssimo na comunicação. O maior feito do governo deles é algo extremamente impopular, obviamente é péssimo. Porém, a extrema-direita no Brasil não está tendo boas notícias. No Brasil, não. Se eles estão comemorando lá nos Estados Unidos, na França, no Brasil a coisa tá ruim. O Bolsonaro fez um ato golpista novamente, ele fez agora em Belém do Pará. Ato aí em que ele estava mansinho, a Michelle Bolsonaro também falou, fez um discurso bem religioso. Michelle Bolsonaro está defendendo agora abertamente que a Bíblia esteja acima da Constituição do Brasil. É isso mesmo que você entendeu. A Michelle Bolsonaro está nos comícios aí do Bolsonaro falando para todo mundo ouvir que as leis deveriam estar abaixo da palavra da Bíblia e, obviamente, da interpretação da Bíblia que ela quer. Que, por exemplo, na Bíblia, eu não sei se tem algo específico sobre roubar dinheiro público do cartão corporativo. Se tivesse, a Michelle estaria no inferno já. Mas tem lá ou não roubarás, coisa do tipo, ela finge que não vê essa parte aí não. E continua aí os bolsonaristas usando a Bíblia para fazer politicagem. A boa notícia é o seguinte, apesar do discurso da Michelle ser bem nocivo e bem perigoso, não tinha muita gente para ver não. A coisa tava feia, ó. Flopou o evento do Bolsonaro em Belém do Pará, mas flopou feio. O Bolsonaro gravou vídeo. Ele nem sequer teve coragem de publicar vídeo no evento que foi o evento do dia. O único vídeo que o Bolsonaro publicou nas redes sociais dele, Nazarov, foi o Bolsonaro num outro lugar de Belém do Pará, em que ele tem esse vídeo aqui. Ó. Aí esse aqui é o que ele publicou. Aí ele publica um vídeo aqui que tem, obviamente, uma câmera bem fechada. Obviamente, se você já assiste o Plantão Brasil, alguns vídeos, você já vai saber a técnica de filmagem que usa o bolsonarismo, que eu já falei algumas vezes. Eles veem onde estão a cabeça das pessoas e eles filmam um pouquinho acima. Que aí parece que tem uma multidão, parece que tem cabeças de pessoas até o fim do vídeo. Você fala, nossa, devem ter milhares de pessoas aqui. E não tinha ali nem 100 pessoas nesse vídeo. Talvez 100. E aí eles falam, nossa, olha só quanta gente que estava, a multidão com o Bolsonaro lá num bairro em Belém do Pará. O engraçado é o seguinte, o evento principal do dia, aí não teve vídeo não. Por quê? Porque alugaram um caminhão para o Bolsonaro que era mais alto. E aí não tinha como salvar, porque qualquer vídeo feito lá de cima ia mostrar que flopou. E aí algumas pessoas que moram próximas do local, em locais mais altos, começaram a filmar o tamanho da vergonha que foi o evento do Bolsonaro. Esse aqui é o melhor vídeo que você vai ver mais gente assim no evento dele. É o único vídeo que você fala, nossa, olha só, deve ter umas 200 pessoas aí. Então esse aqui é olha só, evento do Bolsonaro. Dá para ver aqui o vídeo, eu vou ver se em algum momento eles ampliam. Pronto, aqui ampliado. Então, esse foi o evento aí do Bolsonaro, que segundo ele aí tinha dezenas de milhares de pessoas em Belém do Pará. Se você pegar cada cabecinha aqui, pensar que nesse espaço aqui, ó, daqui para cá, cabe o quê? 30 pessoas? Então 30, 60, você chega aí talvez a umas 250 pessoas, assim, apertando muito. E tinha uma coisa, o evento do Bolsonaro não tinha avisado a prefeitura que ia fechar as ruas ali, as duas ruas que estavam ali no meio ali do rio. E aí o que acontece? Atrapalharam o trânsito, atrapalharam a cidade inteira. O evento do Bolsonaro só serviu aí para atrapalhar a vida de quem saiu de casa no domingo, seja de carro, de ônibus ou o que quer que seja. Quem passou por aquela parte da cidade teve a vida atrapalhada, porque o Bolsonaro falou que ia fechar só uma parte da avenida e as pessoas, os bolsonaristas, não respeitaram. Apesar do evento estar flopado, você pode ver que eles fecharam os dois lados. Podia
ter os bolsonaristas estarem aqui, ou aqui, ou quanto lugar vazio aqui, para cá também, tudo. É que o vídeo foi gravado daqui, mas para cá tava tudo vazio, já eu mostro uma foto. Mas não, eles fecharam o outro lado também, atrapalharam a vida de todo mundo. Esse é o bolsonarismo, tá? Aqui tem uma foto que mostra bem o que foi o evento aí do Bolsonaro, tá? A foto aqui diz bem, ó. A foto em que não dá para ver mais para cá, mostra aqui, ó. Então estavam eles aqui nesse caminhão, e aí do caminhão não dava para eles gravarem o vídeo porque estava alto demais. Gravando o vídeo ia mostrar o quê? Que não tinha ninguém. E você vê que eles ainda fazem de propósito, na frente, assim, onde as pessoas estão falando, eles ainda dão um espaço para quê? Para que quando grave o vídeo lá de cima, ainda tenha um espaço assim sem pessoa, para que já comece exatamente, pegue o ângulo ali, só daqui para cima, e aí parece que tem gente pra caramba. Mas mesmo assim, não devem ter achado um vídeo bom. Por quê? Porque o Bolsonaro não publicou nenhum vídeo. Eu esperei o fim do evento, esperei horas e horas e horas e horas, fui lá nas redes sociais dele. Eu sei que o Bolsonaro, ele tem uma tática aí para Instagram, que a esquerda pode usar, que não é uma tática ruim, viu? Muitos influenciadores famosos usam, que é, ele publica um story, e aí ele deixa esse story online por 4, 5 horas, depois ele tira. Dependendo do engajamento, ele tira aquele story. Por quê? Porque quando você vai nos stories do Instagram, se tiver um story, ele fica na frente dos próximos. Se aquele story não tá bombando, ele tá atrapalhando a visão da pessoa de ver os próximos. Muita gente já faz assim e já vai para a próxima conta e não vê os outros stories seus. Então, ele usa essa tática aí. Então, eu fiquei lá, indo na rede dele, para ver se ele não publicava o story e apagava depois, né? Mas não, nem publicou story, nem Reels, nem nada. Não, nem no Twitter também não publicou no Facebook. Ignorou. O evento do Bolsonaro foi ignorado por ele mesmo. A Michelle também não publicou. A Michelle publicou um story de uma motociata que o Bolsonaro fez, que também não teve quase ninguém. O Bolsonaro também publicou uma foto disso aí, e você vai ver que é o tipo de foto que é feito para parecer que tem gente pra caramba. Aqui, ó, você vê que eles embaçam o que tá ali, ó. Fica tudo embaçado. Por quê? Porque aí você não vê quando acabam as motos. E aí parece que tem uma infinidade de motos e você vai ver, não tem nem 100 pessoas nessa palhaçada aí do Bolsonaro. Então, mais uma das técnicas aí que são usadas por eles para parecer que tem muita gente, para ele fazer um data-povo fake. Eu fiquei especialista nisso na época da eleição de 2022, que todos os dias, eu lembro que o Bolsonaro fazia 2 eventos por dia e o Lula fazia 2 ou 3 em cidades diferentes todos os dias. E aí eu fiquei especialista, porque tinha evento do Bolsonaro que até iam 2, 3, 4 mil pessoas. Mas tinha evento, principalmente, eu lembro de um evento dele em Belo Horizonte, que flopava feio, mas era feio mesmo. E aí eles faziam muita montagem na época para aparecer, olha o data-povo, olha o povo está com o Bolsonaro. Por quê? Porque a narrativa deles sempre foi, desde antes da eleição, dizer que o povo está com Bolsonaro, que o Lula é um presidente sem popularidade e sem aprovação. Por quê? Porque aí eles podem insinuar que as urnas eletrônicas foram fraudadas. Nesse final de semana, o Marcos Duval gravou vídeo dizendo novamente que o Alexandre de Moraes fraudou e roubou a eleição de 2022. O Marcos Duval, que estava com as redes sociais suspensas, ele voltou aí. Ele causou várias brigas no bolsonarismo nesse mês aí em que voltaram as redes sociais dele. Ele ficou 2 semanas calado quando voltaram as redes dele. E aí depois ele começou a brigar com bolsonaristas e agora voltou aí a falar que a eleição foi fraudada, que é a versão aí dos bolsonaristas. A diferença é o seguinte, o Bolsonaro ele não fala ele, com todas as palavras, a eleição foi fraudada. Não. Ele coloca os lacaios dele, como o Marcos Duval e outros, para falarem isso diretamente, e ele usa aí as contas do Gabinete do Ódio, contas anônimas, para falarem isso com todas as letras, e aí fica aquilo no ar. Ele é o chefão da quadrilha. Agora tá o pânico lá no bolsonarismo, porque eles estão vendo que no Brasil não está dando certo. Então essa semana já começaram aí rumores fortes de que o Bolsonaro vai escalar o filho Flávio para ser candidato à presidência em 2026. E alguns estão perguntando, pô, Thiago, mas peraí, o Flávio? Ele não estava todo enrolado com rachadinha? Ele foi denunciado pelo Ministério Público com todas as provas. A investigação foi travada lá no STJ por um ministro amigo do Bolsonaro, mas tem todas as provas. É fácil bater no Flávio Bolsonaro com corrupção. Pois bem, esse é o tamanho do desespero, porque eles viram que o plano é o bolsonarismo sem Bolsonaro.
e o bolsonarismo sem o Bolsonaro, já tem o gabinete do ódio do Tarcísio e do Campos Neto operando a todo vapor na imprensa com fake news contra o Lula. Essa semana eu já mostrei aqui no Plantão Brasil, na semana passada, 2 vezes em que a imprensa mentiu que o dólar tinha subido por culpa do Lula, e uma das vezes o dólar tinha subido mais referente ao euro, referente ao ien do Japão, referente ao franco suíço, à moeda da Suécia, à libra da esterlina da Inglaterra, do que ao real. Ou seja, peraí, o Lula não é presidente desses países, como é que subiu em relação ao real por culpa do Lula? Lula não é presidente da Inglaterra, nem da zona do euro, como pode? E a outra vez o dólar tinha subido antes da entrevista do Lula. Então, fake news mesmo, é gabinete do ódio mesmo. E aí você vê, na Globo eles são os mais vis, são os mais rasteiros. Por quê? É como cobra mesmo, cobra venenosa. Por quê? Porque eles falam, olha, o Campos Neto tem umas coisas que não poderia fazer, o Campos Neto se reúne com o Tarcísio, o Campos Neto isso, mas o Lula não entende do que ele está falando. E aí eles começam a falar que o Lula é burro. Sem usar essas palavras, óbvio, e aí ensinar que o Lula é burro. Então, tem já um plano, esse é o gabinete do ódio do Campos Neto e do Tarcísio, não do Bolsonaro. Por quê? Porque o candidato deles para 2026 é Tarcísio. O bolsonarismo tentou produzir ali o Pablo Marçal como um futuro aí candidato bolsonarista, mas na semana passada começaram brigas internas na extrema-direita e tudo leva a crer que o Pablo Marçal traiu o Bolsonaro, que ele usou aí o gabinete do ódio e aí com contas ligadas diretamente ao Carlos ou Eduardo Bolsonaro para se promover, se autopromoveu e depois falou, não preciso de vocês, eu tenho aqui mais alcance nas redes sociais do que vocês e eu vou sozinho. Eu peço aí a sua inscrição no canal, seguiremos aqui na luta contra essa corja maldita. Falou!